Olá, segundo ano, uma atividadezinha para essa semana não é recuperação, tá? É atividade, a segunda atividade já para o segundo semestre. Então é atividade nova, uma atividade mais leve do que a avaliação em si, mas é atividade nova. A avaliação depois eu vejo o que faço de recuperação para vocês, tá bom? Então esse texto ainda é do conteúdo de lógica. Eu vou dar uma lida, uma explicada, depois explico as perguntas. Descoberta e justificação. Quando um enunciado é feito, quando uma ideia é colocada, duas questões importantes devem ser imediatamente colocadas. De que maneira se chegou a ser concebido? Que razões existem para aceitá-lo como verdadeiro? Então são as duas ideias. Como eu tive essa ideia e quais os motivos para tornar aquilo verdadeiro, tá? Trata-se de duas questões diferentes. Seria um grave erro confundi-las. E um erro, pelo menos, tão sério quanto esse é confundir as respostas. A primeira pergunta relaciona-se com a descoberta. As circunstâncias lembradas por ela formam um contexto da descoberta. A segunda relaciona-se com a justificação. Assuntos que aqui se tornam relevantes cabem no texto da justificação. Ou seja, se eu tenho uma pergunta, se eu tenho uma dúvida e se eu cheguei a uma resposta, quais são as justificativas que eu vou usar para se chegar lá? Então, tu levou teu computador para arrumar, o teu celular para arrumar. Ó, o defeito está aqui no... Ó, descobriu o defeito está aqui no jumper. Tem que trocar. Ah, mas não dá. Não, tem que trocar porque ele já oxidou e se oxidou não tem mais como funcionar. Então, é mais ou menos que funciona nessa lógica, tá? Sherlock Holmes, né, daquele seriado, do filme, eu acho que vocês já viram, né, é um bom exemplo de pessoas com soberbos poderes de raciocínio. Sua habilidade ao inferir, né, ao se chegar a uma conclusão e chegar a conclusões é notável. Não obstante, a sua habilidade não depende da utilização de um conjunto de regras que norteia o seu pensamento. Não obstante, a sua habilidade não depende da utilização, tá? Holmes é muito mais capaz de fazer inferências do que seu amigo Watson, tá? Para quem já conhece. Holmes está disposto a transmitir seus métodos ao amigo, e Watson é um homem inteligente. Mas, infelizmente, contudo, não há regras que Holmes possa transmitir ao Watson. Não tem um passo a passo de como o Watson torne-se tão perspicaz quanto o Sherlock Holmes, tá? Capacitando com os mesmos feitos do detetive. As habilidades de Holmes decorrem de fatores como a sua aguda curiosidade, a sua grande inteligência, a sua fértil imaginação, seus poderes de percepção, a grande massa de informações acumuladas e sua extrema sagacidade. Nenhum conjunto de regras pode substituir essas qualidades, e elas são inerentes ao ser humano. Então, tu poderia dizer assim, em algum momento, só para exemplificar, eu gostaria de ser tão bom em matemática quanto o fulano. Não dá, tu não é o fulano. Nós podemos treinar, nós podemos nos habituar, mas chegar a ser bom naquilo ali é um caminho só teu. Não tem uma fórmula que ele possa dar para ti, para que a capacidade que ele tem de adquirir aquele conhecimento seja a mesma que tu. Eu posso adquirir por muita tentativa e muito aprendizado, mas é uma habilidade de cada um. Se existissem regras para inferir, elas seriam regras para descobrir, ou seja, nós teríamos que descobrir. Na realidade, o pensamento efetivo exige um constante jogo de imaginação e de pensamento, aquilo que eu acabei de falar. Prender-se a regras rígidas ou métodos bem delineados equivale a bloquear o pensamento. As ideias mais frutíferas são, com frequência, justamente aquelas que as regras seriam incapazes de sugerir. Ou seja, não há uma regra para a inteligência. Não há uma regra para a descoberta das coisas. Tu é capaz de muitas coisas, desde que tu não esteja condicionado que a tua inteligência é limitada. Que, eu sou burro, eu não sei fazer, porque nunca aprendi isso e aquilo. Não existe regra para isso. Tá? Só um exemplo, hoje assisti um programa de TV em que o ator ou a pessoa que estava lá, passando por um desafio, não sabe ler. E ele é um grande ator do cinema. Ele não sabe ler porque ele tem déficit de atenção, dislexia. E as palavras se misturam. Mas mesmo assim ele é inteligente, ele ganha dinheiro com a TV. Então,
As pessoas são inteligentes às suas medidas e às suas proporções, e isso tem que ser descoberto, tá bom? Continuando, é claro que as pessoas podem melhorar a sua capacidade de raciocínio pela educação, através da prática, mediante o treinamento intensivo. Isso tudo, porém, está longe de ser equivalente à adoção de um conjunto de regras de pensamento. Ou seja, como for, ao discutirmos as específicas regras da lógica, veremos que elas não poderiam ser encaradas como adequados métodos de pensar. As regras da lógica, se fossem aceitas como orientadoras dos modos de pensar, transformam-se-ia numa verdadeira camisa de força. Então, não existe, nós fizemos a avaliação, vocês viram que não é tão simples assim, a gente definir lógica. A lógica é o processo mental de cada indivíduo. E tu pode aprender, tu pode inventar outro método, tu pode inventar outro sistema. Mas como tu vai chegar à resposta, ele é um processo teu. Então não adianta tu chegar e dizer assim, ó, eu não sei, eu sou burro, isso e aquilo. Porque tu não está explorando o teu potencial ao máximo. Pelo menos não está tentando. Né? É isso que o texto está querendo dizer para vocês. O que acabamos de dizer pode causar certo desapontamento. Frisamos de modo enfático o lado negativo, esclarecendo aquilo que a lógica não pode fazer. Mas então, para que serve a lógica? A lógica oferece-nos métodos de crítica para avaliação coerente das inferências. A lógica nos faz questionar para chegarmos à verdade. Tá? É nesse sentido, talvez, que a lógica está qualificada para dizer-nos de que modo deveríamos pensar. Completada uma inferência, é possível transformá-la em argumento, e a lógica pode ser utilizada a fim de determinar se o argumento é correto ou não. A lógica não nos ensina como inferir, indica-nos, porém, que inferências podemos aceitar. Procede ilogicamente a pessoa que aceita inferências incorretas. Ou seja, a lógica nos auxilia a chegarmos à verdade, ou ao que é correto, ou como se chegou àquilo. Tá? Para poder aceitar o valor dos métodos lógicos, é preciso ter esperanças realistas quanto ao seu uso, ou seja, não adianta desanimar. Quem espera que um martelo possa efetuar o trabalho de uma chave de fenda está fadado a sofrer grandes desilusões. Ferramentas diferentes para funções diferentes, né? Então não adianta tu querer, por exemplo, eu sempre digo que eu tenho um exemplo de um aluno que o professor de matemática do João Fraceto queria rodar ele pelo segundo ano porque ele não sabia fazer conta, mas ele já tinha me dito várias vezes que fazer conta não era a vida dele. Ele queria ser jornalista, ele queria escrever texto. Claro que a matemática era importante, mas não aqueles Y, X, W que aparece. Era interessante para o mundo dele dos cálculos, mas não que ele ia viver disso. E ele é jornalista hoje, ele vive do jornal. Então, não adianta eu tentar fazer uma coisa que não se encaixa. Tá? A lógica interessa-se pela justificação, não pela descoberta. Então a lógica quer saber como é que tu vai justificar os caminhos. Tá? A descoberta é um processo diferente. A lógica fornece métodos para a análise do discurso. E essa análise é indispensável para exprimir de modo inteligível o pensamento e para a boa compreensão daquilo que se comunica e se aprende. Tá bom? Então, era isso do texto. Abaixo nós temos só a palavra ali do glossário, a atividade. Responder as perguntas abaixo, já vou explicá-las. Todas as questões podem ser respondidas de forma pessoal, principalmente a terceira. Você pode responder nesse formulário, mas se preferir responder no caderno e depois enviar foto, lembre-se, a qualidade da foto e da letra ajudam na correção. Gente do céu, eu estou recebendo cada coisa feia. Foto mal batida, desfocada, letra que Deus o livre, né? Então, vamos cuidar. Formulário entregue em branco é considerado nulo. Não tira falta e não dá como atividade feita. Primeira pergunta. É adequado recorrer a personagem do Sherlock Holmes para explicar o que é lógica? O que lógica não é, desculpa. É adequado recorrer a personagem de Sherlock Holmes para explicar o que a lógica não é? Justifique. Ou seja, a lógica não é descoberta. Só dando uma mãozinha para vocês, a lógica não é descoberta, a lógica é justificativa. Sherlock Holmes é descoberta. Então tu tem que escrever isso com as tuas palavras, um textinho bem bonitinho que eu entenda. Então não vai fazer 2 linhas e achar que eu sou um gênio para entender, tá? Faça isso bonito. Usando a metáfora do martelo e da chave de fenda, explique
como o autor delimita e explicita o campo da lógica? Então, foi o que eu acabei de explicar ali para vocês. O martelo, a chave de fenda, que uma coisa não pode estar no lugar da outra, tá? Que a lógica, ela funciona em cada função. A lógica não está para a descoberta, a lógica está para a justificativa, para as respostas, tá? Veja o exemplo do médico Alexander Fleming, tá abaixo, tá? E localize no texto de Salomão, que é esse que eu li acima, o trecho que explica por que, para fazer esse tipo de inferência, Fleming não poderia ter usado apenas o raciocínio lógico. Aqui está o médico e aqui está os textos. O médico Alexander Fleming em seu laboratório em 1954. Então o que ele fez? Ao cultivar colônias de bactérias, observou que elas morriam em torno de uma mancha de bolor que se formara. Supôs, por analogia, que aquele fungo poderia ser usado como medicamento. Em 1928 foi descoberta então assim, a penicilina, ou também conhecida como bezetacil. Tá? Então, veja o exemplo do médico Alexandre, localiza no texto de Salomão o trecho que explica por que, para fazer esse tipo de inferência, Fleming não poderia ter usado apenas o raciocínio lógico. Tá? Aí vocês têm que achar, eu já expliquei. Tá bom, gurizada? Abraço para todo mundo, tchau, tchau.